E se você estiver com sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo, por favor. Em Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 11. Um texto bem conhecido. Você encontrou? Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Estou lendo na versão NVI. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A mensagem de Deus para o meu coração e teu coração nessa manhã é o segredo de viver contente. Aleluia. E essa mensagem me perseguiu desde o início da minha caminhada ministerial. Toda vez que eu parava para meditar nesse texto. Na verdade, muitas vezes eu era atraído para esse texto. E eu começava a meditar sobre aquilo que Paulo estava escrevendo aos Filipenses. E quando ele afirmava: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, aquilo incendiava o meu coração. E eu desejei e desejo chegar a essa mesma condição que o apóstolo Paulo aqui está afirmando. Queridos, se o apóstolo Paulo afirma que ele aprendeu, é possível que eu e você também consigamos aprender a viver dessa forma. O segredo de viver contente. E eu ficava me perguntando, qual será esse segredo? Qual foi o processo para que o apóstolo Paulo chegasse a esse estado? E meditando sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem que tanto nos inspira, que é responsável por grande parte do Novo Testamento. Aqui na carta aos Filipenses, ele estava escrevendo de uma prisão, queridos. Ele não estava numa praia, tomando água de coco, comendo um churrasquinho. Não estava num cruzeiro do Roberto Carlos. Ele não estava, de certa forma, em um lazer. Ele estava em uma prisão. Ele era prisioneiro. Alguns dizem que em Roma, outros em Éfeso. Mas o certo é que ele estava preso. Ele cita algumas vezes. E é interessante que essa carta aos Filipenses é tida para muitos como a carta da alegria. Como pode um homem prisioneiro dentro de uma prisão escrever uma carta tão poderosa para falar de alegria? Só é possível algo desse nível quem de fato aprendeu o segredo de viver contente. Aleluia. A carta aos Filipenses é a que mais cita a alegria. A palavra alegria em seus sinônimos também. Em relação a todas as cartas de Paulo, ela é a que mais cita. Tem poucos capítulos. Paulo, por várias vezes durante a carta, ele diz: alegrai-vos. Eu digo para vocês, alegrai-vos no Senhor. Escrevendo de uma prisão. Aqui ele estava falando da sua gratidão para com a igreja de Filipenses, que lembrou dele.
que sempre lembrava dele, era generosa com ele. A igreja de Filipenses nasceu numa casa, numa reunião. Na casa de Lídia, foi crescendo, se desenvolvendo. E era uma das igrejas a qual Paulo tinha bastante carinho, porque foi uma das primeiras. E sempre a igreja se fez presente na vida de Paulo. Dessa vez, na prisão, não foi diferente. E Paulo estava sendo grato. Mas ele estava sendo grato pela generosidade da igreja, mas ao mesmo ponto ele estava dizendo, não porque eu esteja necessitado, não porque eu esteja passando fome ou dificuldades aqui, porque eu aprendi o segredo de viver contente. Queridos, eu desejei isso. E eu desejo a cada dia chegar a esse nível de maturidade. Porque você não nasce nessa condição. Não é a sua genética que te faz propício a viver contente. Não é tua cor, não é tua raça. O que Paulo está dizendo aqui é que foi necessário aprender. Que foi necessário desenvolver uma condição, um estado de espírito, a qual está contente em toda e qualquer circunstância. Queridos, Paulo aprendeu mediante as suas experiências. Enquanto ele vivia, passava pelo que passava, sofria o que sofria, ele estava aprendendo o segredo de viver contente. E para chegar nesse estado, existem duas formas: pela experiência ou pelo conhecimento. Paulo aprendeu pelas suas experiências. Mas não quer dizer que nós tenhamos que passar pelas mesmas coisas para aprender a chegar a esse nível que Paulo chegou. Podemos aprender pelo conhecimento. E é isso que nós vamos fazer hoje pela manhã. Vamos estudar um pouco do processo da vida de Paulo, da qual ele viveu, experimentou. Por quê? Ele experimentou e escreveu, inspirado por Deus. Está nas suas cartas. Muitas instruções que vão nos ajudar a desenvolver uma maturidade espiritual. Uma maturidade no nosso ser. Para que nos façamos viver contente, alegre, entusiasmados, felizes em toda e qualquer circunstância. Aleluia! E a chave para viver uma vida contente é basicamente o contentamento. A chave é o contentamento. Contentamento é você ser grato, estar feliz e até mesmo satisfeito pelo que você tem, enquanto você trabalha e constrói aquilo que você ainda não tem. Na sociedade de hoje, nós vemos muitas pessoas sempre querendo mais, buscar mais, enriquecer mais, ter mais. Até determinado ponto isso é saudável, mas no excesso isso é prejudicial. E aí ficamos vulneráveis. Por quê? Porque nunca vamos estar satisfeitos. Sempre vamos querer ter o melhor carro, a melhor casa. Vamos sempre querer ter mais dinheiro no banco. E esse desejo sempre por mais vai gerando ingratidão. Vai gerando descontentamento. E isso vai minando nossas vidas. Vamos aprender com o apóstolo Paulo a sermos gratos pelo que nós temos, estarmos satisfeitos, contentes pelo que nós temos. Queridos, se nós temos o que vestir, o que comer e uma casa, um teto para repousar a nossa cabeça, isso já é motivo de gratidão ao Senhor. Enquanto nós trabalhamos, nos esforçamos para conquistar mais. Mas precisamos sermos contentes agora, na condição atual. Não é quando o melhor carro chegar. Não é quando a melhor casa chegar. Não é quando o melhor salário chegar.
Queridos, eu sou feliz agora, eu sou grato agora, e todas essas coisas serão consequências do meu contentamento, da minha gratidão a Deus, da minha fidelidade a Deus, porque a bondade de Deus me seguirá. Aleluia! Não sou eu que corro atrás das bênçãos, são as bênçãos que têm que correr atrás de mim. Esse é o fluxo correto. Quando você anda na vontade de Deus, quando você anda no centro da vontade de Deus, quando você mergulha nos princípios e valores de Deus e vive, manifesta essas coisas, queridos, é você correndo e as bênçãos correndo atrás de você, te alcançando, e quanto mais você corre, mais elas te alcançam, mais e mais é somado sobre a tua vida. E enquanto isso, obrigado, Senhor, por tudo que você já me proporcionou, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Contentamento. Aleluia. Agora, como é que podemos desenvolver uma vida madura, contente e feliz? Segundo aquilo que Paulo estava afirmando. É interessante que nesse mesmo texto, em Filipenses capítulo 4, nos versículos anteriores, no versículo 9, ele diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. E foi aí que eu agarrei. Ele falava sobre aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. E aí eu me perguntava, mas como? Qual foi o processo? Quais são as instruções para isso? E aí ele falava, tudo que vocês aprenderam de mim, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. Eu disse, é isso. Eu preciso estudar a vida desse homem. Eu preciso entender como ele agia, como ele se comportava, como ele reagia diante de tantas situações. Todos nós temos nossos dias maus, não é verdade? Nossas dificuldades, nossos problemas, todos nós. O apóstolo Paulo, então, meu Deus. Se a gente for ler o que esse homem passou, queridos, talvez nem se compare ao que eu e você estejamos passando. E eu disse, eu preciso estudar a vida desse homem. Eu preciso entender como ele aprendeu esse segredo para que eu possa aprender também. Sem precisar passar pelo que ele passou. A gente não precisa errar para aprender a andar certo. A gente precisa pegar como referência as pessoas que nos inspiram, que têm um caráter, uma integridade, e colocarmos como referência para nossas vidas, absorvendo tudo aquilo que é bom. E eu disse, eu vou estudar a vida dele. E aí eu entendi que o primeiro passo para viver uma vida contente, para um segredo de uma vida contente, estava lá em Efésios capítulo 4. Se você puder abrir comigo. A gente vai abrir um pouco a Bíblia hoje. Estamos na escola dominical, amém, queridos? Efésios capítulo 4, versículo 22. O primeiro passo para viver uma vida contente é mudar a mentalidade. Diz assim, Efésios 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, a partir de agora que temos acesso à nossa nova realidade em Cristo Jesus, precisamos nos despir do velho homem, ou seja, abandonar, deixar de lado pensamentos, comportamentos, atitudes, decisões e escolhas que estavam no velho homem. Ele fala sobre a maneira de viver
a maneira de viver. Precisamos deixar a maneira de viver do velho homem para acessar a nova maneira de viver do novo homem. Do homem em Cristo Jesus. Do ser em Cristo Jesus. Da realidade da nova criação. O novo homem pensa diferente, fala diferente e age diferente. Paulo estava dizendo, eu deixei de lado. Porque eu era um perseguidor de cristãos. Eu estava do lado de lá. Perseguindo, maltratando. Ele dizia que nem se considerava apóstolo. Por causa do que ele passou, do que ele fez com os cristãos. Mas ele disse, eu me despiz daquele velho homem. Eu abandonei tudo. Eu abandonei a autoridade que eu tinha. Abandonei as riquezas que eu tinha. Abandonei o status social que eu tinha. Eu abandonei o Instagram com 10 mil, 20 mil seguidores que eu tinha. No contexto de hoje. Trazendo para o contexto de hoje. Eu abandonei o velho homem que maltratava, perseguia, que não perdoava, que era mau, agressivo. Eu me despiz desse velho homem, eu mudei a minha mentalidade, porque agora eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova identidade, e tudo se fez novo. O que passou, passou, agora é daqui em diante. Se você não se despir do velho homem, você nunca vai acessar o novo homem. Você nunca vai conseguir desfrutar da nova realidade. Você precisa abandonar práticas do velho homem. Vícios, traumas, pecados. Se despindo totalmente do velho homem. Mudando a sua mentalidade. Dizendo para si mesmo, agora eu sou uma nova pessoa. Eu tenho uma nova identidade. Eu sou abençoado em Cristo Jesus. Aleluia! Tudo começa pela mudança de mentalidade. Já não é mais o ter, é o ser. Já não é ter posições de autoridade. Já não é ter status social. Já não é ter 10, 20, 30, 50 mil seguidores, likes, visualizações, estrelinhas. Já não é mais isso. Se despir. Sai, tira, abandona o velho homem. E acessa o novo homem. Agora é tudo no ser. É aprender a viver contente. Em toda e qualquer situação. Mudando a mentalidade de vítima para protagonista. Você não é mais vítima. Você é protagonista da sua história, querido. Muda essa mentalidade. De tudo, as pessoas têm que vir a você, você foi maltratado pela vida, as circunstâncias da vida te fizeram sofrer, e as pessoas têm que atentar para isso, têm que te ajudar, têm que te socorrer. Queridos, essa não é a mentalidade. A mentalidade é, eu sou protagonista da minha história. Deus me levantou para levantar outros. Deus me ajudou para ajudar outros. Agora eu quero abençoar mais. Eu quero ser mais generoso. Eu quero ministrar mais, falar mais de Deus, de Jesus. Agora não que venham a mim, eu quero ir. Eu quero fazer. Eu quero me vestir do novo homem. Mudança de mentalidade. É o primeiro ponto. Para aprendermos o segredo de viver contente. O segundo ponto está lá em Romanos, capítulo 12. Paulo está dizendo aqui, a igreja em Roma, vamos desenvolver essa maturidade, querido. E essas instruções vão nos ajudar a desenvolver essa maturidade. Diz assim, versículo 11: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Você quer encontrar o propósito da sua vida. Você quer ser preenchido por dentro. Não existe outro caminho. O único caminho é por Jesus. O único caminho é servir a Deus. Se você quiser encontrar o segredo de viver uma vida contente, você precisa servir a Deus. Por quê? Ele é o nosso Criador.
Nós fomos criados para Ele. Não existe futuro para nós sem Ele. Não existe expectativas para nós sem Ele. Não existe caminhos felizes e plenos se não for nele. Tudo é para Ele, tudo é nele. Eu e você fomos criados neles e precisamos nos voltar para Ele. Como é que eu me volto para Ele? Como é que eu me conecto ao meu propósito em Deus? Servindo. Servindo não somente no contexto de igreja, das quatro paredes, que é importante e deve ser, sim, uma forma de estar servindo ao Senhor, com seus dons, talentos, com a sua disponibilidade, com o seu coração voluntário. Sim, mas também na vida, querido. Servindo no casamento, servindo no trabalho, servindo numa universidade, servindo numa escola. Você foi chamado para servir a Deus. O apóstolo Paulo viveu a vida servindo a Deus. Depois que ele entendeu que só haveria propósito em Deus, que não haveria outro caminho para a felicidade, que não haveria outro caminho para a alegria, ele disse: eu me desgasto, eu me gasto em Deus. Eu sou prisioneiro de Cristo, ou seja, eu estou para fazer tudo o que Ele pedir. Nada mais importa para mim a não ser agradar a Ele. Um homem que tinha tudo também, no contexto da sociedade, se despiu do velho homem e disse: agora eu só quero Cristo. Importa para mim viver Cristo, porque esse é o caminho. Este é um dos segredos de uma vida contente, servindo a Deus. Aí você acha, porque, não, Deus me chamou para estar aqui sentado. Não, Deus não te chamou para ser uma plateia, um espectador. Deus te chamou para você estar atuando, querido, para você estar em movimento, para você estar servindo a Ele, para que pessoas sejam afetadas por sua vida, para que pessoas sejam tocadas por tua vida, pelo teu exemplo, pelo teu caráter, pela tua integridade, pelo teu testemunho. Nem sempre você vai precisar abrir a sua boca, porque o exemplo arrasta. As pessoas vão olhar você e dizer: esse homem serve a Deus, a sua casa serve a Deus. Esse é o caminho que eu quero para a minha vida. Aleluia. Josué, ele disse: ei, chegou o ponto de vocês terem que decidir. Está escrito lá em Josué 24. Chegou o momento de vocês decidirem a quais deuses vocês vão servir. Se é os deuses dos seus pais, se é os deuses não sei de quê. Mas aí Josué diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não existe outro caminho. O segredo de viver contente passa por aqui: servir a Deus. E quando eu sei que eu sou útil, eu sirvo na igreja, eu sirvo no trabalho, eu sirvo no casamento, eu me gasto no servir. Claro, buscando um equilíbrio em meu movimento. Tudo tem que ter um equilíbrio. Mas não existe outro caminho, tem que passar por aqui. Ou você serve, ou você não serve. 1 Timóteo capítulo 5. Olha o que Paulo vai escrever. Versículo 8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos seus da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Uma instrução que vai nos fazer contentes e nos desenvolver na maturidade é aprendermos a sermos fiéis e cuidar da nossa família. Paulo não era casado. Paulo não tinha filhos, mas ele entendia o conceito divino de família. E por isso ele afirmou: cuide dos seus. Porque se você não cuidar dos seus, você é pior que o descrente. Você está negando a fé. Não basta você ser o mais fervoroso no espírito. Não basta você plantar bananeira na igreja, pular, orar em línguas, ser o que mais ora em línguas. Se você não cuida da sua família, você é pior do que um descrente. Quer desenvolver uma vida plena em Deus? Quer desenvolver uma vida de contentamento em Deus?
Seja fiel e cuide da sua família. Não negligencie seus filhos. Não negligencie sua esposa, seu marido. Cuide dos seus. É a instrução de Paulo para nossas vidas. Aleluia. Família é bênção do Senhor. Precisamos cuidar daqueles da qual Ele nos confiou, que estão debaixo da nossa proteção, segurança. Filhos, colocando seus corações nos seus pais, pais colocando seu coração nos seus filhos. E assim vamos caminhar de forma feliz e contente. A família precisa ser cuidada, queridos. Um outro tópico que podemos aprender com Paulo está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. Estamos aprendendo a desenvolver uma vida contente, uma vida plena, uma vida feliz. Lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quer viver uma vida contente, plena? Perdoe. Só existe vida plena em Deus se houver perdão. Imagina Jesus que lavou os pés do traidor. E nós que não conseguimos nem perdoar o nosso irmão. Eu aprendi que se eu não consigo perdoar, é porque eu ainda não entendi o que foi feito lá naquela cruz, pela minha vida. Se você não consegue perdoar e liberar o perdão, é porque você não entendeu o sacrifício de Jesus por você. Porque se tinha alguém que não merecia aquilo que Jesus fez, era eu e você. E por amor, Ele se colocou naquela cruz. Se Ele nos amou dessa forma, precisamos deixar o orgulho de lado, a inveja de lado, os sentimentos que não são participantes da nova realidade. É tanto que Provérbios, lá em Provérbios, Salomão escreve sobre o orgulho, fala sobre inveja, dizendo que isso é como um câncer aos ossos. E a falta de perdão pode trazer muito mal para a minha vida e para a tua vida. Porque a falta de perdão não prejudica a pessoa que precisa ser perdoada. Prejudica a mim que não liberei. Isso vai me corroendo por dentro. Isso vai me matando por dentro. E você fica preso ao orgulho. Você fica preso à amargura. E isso é como um câncer nos ossos. E isso pode chegar a prejudicar a sua saúde física. A ponto de te sugar por inteiro. E você não conseguir mais sair disso. A falta de perdão nos deixa vulneráveis. Nos coloca numa zona perigosa. Quer viver uma vida contente, feliz e em paz? Suportem uns aos outros e libere perdão. Perdoa, querido. Vive em paz consigo mesmo. Vive em paz para com os outros. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Que possamos chegar a esse nível de afirmação. Mas para que isso aconteça, eu preciso perdoar. Se a gente não aprende a perdoar, nós não estamos prontos para desfrutar dessa vida. Mateus 6,14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Jesus falando.
Agora, o contrário também é verdade. Se nós não conseguimos perdoar aos homens pelas suas ofensas a nós, Deus também não nos perdoará. Aquilo que você planta, você colhe. Quer colher perdão, perdoe. Quer colher uma vida em paz, perdoe. Quer colher uma vida contente, perdoa. São instruções práticas para a nossa vida. Não basta ter somente o conhecimento, tem que ter a vida. Paulo está dizendo, tudo aquilo que vocês viram, ouviram e receberam de mim, coloque em prática. Porque se ficar a nível de conhecimento, você não está mudando a sua mentalidade. Você só está ficando talvez até inteligente, mas vazia. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós queremos uma igreja cheia de pessoas amorosas, fervorosas no Espírito, servindo ao Senhor com um coração voluntário, perdoando e suportando uns aos outros, queridos. Essa é uma igreja triunfante, essa é uma igreja protagonista e não uma igreja espectadora. Deus não te chamou para ser plateia. Coloque em prática e você viverá uma vida contente. Perdoe. Romanos capítulo 13. Versículo 8. Novamente Paulo aqui, nos instruindo. Diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A instrução é: não devam nada a ninguém. Ou seja, não gere dívidas. Quer viver uma vida em paz, contente? Seja responsável. Se organize, se planeje. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. Não gere dívidas. Uma coisa, na verdade, duas coisas que nós não podemos acumular: dívidas e louça. Lá no final a gente vai se arrepender. Não é verdade? Teve gente aqui que, entendeu bem isso. Porque eu acumulei tanto, Porque eu deixei tanta coisa se acumular. Depois vem um arrependimento, não é verdade? Duas coisas que a gente não deve se acumular: dívidas e louça. Queridos, as dívidas nos fazem perder a paz. Você já não consegue dormir em paz por causa das dívidas. A todo momento você acha que vai ser cobrado. Em todo momento aquela pressão dentro de você. A consciência te acusando da falta de compromisso, de responsabilidade. Uma coisa é um imprevisto acontecer. E por causa de imprevisto, situações que aconteceram na sua vida, no seu contexto talvez financeiro, uma empresa que não deu certo, um projeto que não deu certo, você contraiu algumas dívidas. Isso é uma coisa. Outra coisa é você, por falta de responsabilidade, de organização e de planejamento, contrair dívidas. É disso que nós estamos falando. Nós não devemos gerar dívidas, devemos ser responsáveis, comprometidos. Se eu não consigo comprar, eu não vou comprar. Para quê? Para me endividar? Para colocar a corda no meu pescoço? Precisamos ser responsáveis. O que acontece é que muitas vezes nós estamos olhando para o Instagram, vendo aquelas pessoas que parecem ser bem-sucedidas, desfrutando, parece que de uma vida bem-sucedida, que não trabalham nem o dia todo, mas no final estão andando na Ferrari, estão curtindo uma praia. E nós queremos nos igualar, nos comparar. E isso tem trazido danos para nós. A Bíblia nos ensina, querido, um método que é: seja grato pelo que você tem.
se tem o que comer, se tem o que vestir, se tem onde repousar, seja grato. Nós vemos muitos anúncios, muitas propagandas. O método infalível para enriquecer em 7 dias. Técnicas para se conquistar 1 milhão em 1 mês. E às vezes estamos lá procurando cursos, olhando no YouTube, atrás desses conhecimentos, atrás dessas técnicas, desses métodos, quando tudo já está escrito. Quando só precisamos nos virar para a palavra de Deus e dizer o que é que a palavra me diz. Será que é disso? Será que Deus quer que eu chegue a 1 milhão? Será que Deus quer que eu chegue a ter uma Ferrari? Quando eu olho para Jesus, Ele diz, não andais ansioso por coisa alguma. Se Deus cuida dos pássaros, Ele cuida de vocês. Se você tem o que comer, fiquem gratos, contentes. Se tem o que vestir, fiquem gratos, contentes. O apóstolo Paulo está dizendo, eu tive experiências, tanto de abundância, quanto de escassez. Eu aprendi a me adaptar. Eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a ser grato. Eu aprendi a ser feliz. Eu não preciso chegar aonde as pessoas do meu Instagram estão chegando. Eu não preciso ficar me comparando. Se Deus tem um propósito para você em relação a essas coisas, vai acontecer. Mas você precisa ser grato pelo agora, pelo que você já tem. Desfrutar disso. Dizer, eu sou abençoado, mesmo não tendo uma Ferrari, mesmo não tendo uma mansão e morando numa mansão. Eu sou abençoado, porque não é pelo que eu tenho, é pelo que eu sou. Aleluia! Precisamos voltar ao evangelho genuíno. Seja responsável, seja organizado, planeje as suas finanças. Não gere dívidas. É o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, porque não gerando dívidas, nós se manteremos em paz. A nossa consciência não pesará. Dormiremos tranquilos. Queridos, como é bom. Como é bom desfrutar das coisas simples da vida. Às vezes tem tanta gente que tem tudo e não tem nada. Como é bom sentar com sua esposa no final de uma tarde. Contar os feitos do Senhor. Mesmo diante das lutas, dos desafios. Poder tomar aquele cafezinho. Com seus filhos brincando, correndo. Ou talvez com você com sua família. Ou talvez você com as pessoas que você gosta, seus amigos. Em paz. Não precisamos de muito, querido. Só precisamos de pessoas íntegras, de caráter, que amam, que servem a Deus, com os mesmos princípios e valores. E um cafezinho resolve tudo. Como é bom desfrutar de uma vida contente e de uma vida em paz. Se chegar a Ferrari, que bênção. Se chegar a 1 milhão, que bênção. Mas eu já era feliz antes dessas coisas chegarem. Aleluia! Oh! Hebreus capítulo 10. Como o tempo passa rápido. Hebreus capítulo 10. Versículo 36. Diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. A instrução de Paulo aqui, ou do escritor aos Hebreus, é: persevere. Persevere até o fim.
Paulo diz lá em Romanos 5, 3 ao 5, diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Querido, a instrução para mim e para você nessa manhã é: persevere. Eu não sei qual é a circunstância, eu não sei qual é a dificuldade, mas eu digo a você, agora, você que está em casa também, persevera. Não abre mão dos princípios, não abre mão dos teus valores, não abre mão, não desanima, se mantém firme, seja forte, seja corajoso, persevere. Aquele que vem virá, queridos, e logo chegará. Aleluia. Seja perseverante, não desanime em meio às tribulações da vida. Paulo está dizendo aqui em Romanos, devemos até nos gloriar nas tribulações, porque elas nos preparam uma estrutura de perseverança. Se está ficando difícil é porque você está pulando de fase, querido. Está ficando difícil? Se alegra, você está passando de fase. Amém? É uma nova fase, uma nova estação. Está sendo criada uma estrutura dentro de você, capaz de suportar coisas maiores, de vencer coisas maiores. Você vai olhar para o urso, você vai olhar para o leão, e quando se levantar os gigantes, você vai olhar para os gigantes e dizer: ei, esse aqui vai ser fichinha também. Porque Deus foi comigo com o urso, Deus foi comigo contra o leão, e Deus vai ser comigo também contra esse gigante. Aleluia! Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia! Persevera. Olha para alguém e diz a ela: persevera, meu querido. Se Paulo aprendeu, nós também podemos aprender. E é isso que estamos fazendo aqui nessa manhã. Aprendendo o segredo de viver contente. Aleluia. Filipenses, capítulo 4. Voltando ao texto de origem, só que agora no versículo 4. Aleluia. Filipenses 4:4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Aleluia. Aleluia. O que eu quero dizer para você agora é que você precisa tomar uma decisão. Decida ser feliz, apesar das dores. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa carta de Filipenses. Mesmo prisioneiro, mesmo sofrendo, mesmo passando por necessidades, ele aprendeu a ser feliz, apesar das dores. Tem um texto que é maravilhoso, que ele diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. E queridos, nessa manhã eu quero te dizer: vencedores, vencedores. Eu não sei qual é a dor que você está sofrendo ou passando, mas você precisa decidir ser feliz e vencer, apesar das dores. Gostaria que o grupo de louvor subisse aqui, por favor. Queridos, o contentamento, uma vida contente, nos mantém firmes e tranquilos diante de um mundo desesperado e inquieto. O mundo está cada vez mais inquieto, desesperado. Mas uma vida em Deus, uma vida plena em Deus, contente em Deus, nos mantém firmes e tranquilos. Aleluia! Aleluia! Com a certeza de que a bondade do Senhor me seguirá.
Era isso que o apóstolo Paulo sabia. Era isso que o apóstolo Paulo descobriu como segredo. Só preciso eu viver aquilo que Deus pediu para eu viver. Servir a Ele, amar a Ele, perdoar os meus irmãos, suportar os meus irmãos, perseverar. E eu encontrarei o contentamento. E eu encontrarei a verdadeira felicidade. Porque, queridos, o segredo de uma vida contente não está no que nós temos, está em quem nós somos. Aleluia! E que possamos chegar a essa maturidade que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Se você puder ficar de pé para ler comigo, eu gostaria. Segunda Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 4 diz: pelo contrário, como servos de Deus, recomendam-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, ditos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas é que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas generosos para com muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia! Aleluia! Podemos desenvolver essa maturidade, podemos desenvolver essa vida, que mesmo diante das tristezas, somos felizes, alegres, mesmo diante dos açoites, mesmo diante das lutas, mesmo ainda pobres, mas sendo generosos, tendo nada, mas possuindo tudo nele. Aleluia, não sei você, mas eu sou grato ao Senhor. E eu não vejo outra maneira de começar melhor essa semana, se não for levantando as nossas mãos, sendo gratos a Ele. Você pode fazer isso. A bondade de Deus nos seguirá em todos os caminhos, em todos os lugares. Eu sou abençoado, você é abençoado. Aleluia! Aleluia! A bondade de Deus. A bondade de Deus. Aprenda o segredo de viver contente, querido. Aleluia! Aleluia! Oh! Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quando se for que me guie em meio ao fogo, na escuridão,
presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Seja grato a Ele. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia! Tua bondade me seguirá, Aleluia! Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Tua bondade me seguirá, Senhor. Queridos, se Ele fez uma vez, Ele fará de novo. Eu digo a você nessa manhã, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. A bondade de Deus nos seguirá. Aleluia! Apesar das dores, eu decido ser feliz. Eu decido ser contente. Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou em Cristo Jesus. Aleluia! Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas sendo generosos a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ei, você possui tudo que você precisa para uma vida feliz, uma vida contente. Tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você recebeu, tudo aquilo que você recebeu, coloque em prática. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu e você somos mais que vencedores. E vencedores vencem dores. Amém, queridos?